Boa tarde, meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula remota, esperando que Deus nos abençoe, que tudo seja resolvido, que essa pandemia se vá, que nós possamos ter nossas vidas normais, né? Com nossas aulas presenciais. Hoje vou dando continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada nós estudamos verbos. Nós vimos que o verbo é uma palavra variável, que ela varia no tempo, no presente, no pretérito e no futuro. E que também ela indica ação, estado e fenômeno da natureza. Então, hoje nós vamos dar continuidade mais um pouco sobre os tempos verbais. O pretérito, existe o pretérito. Eu jantei ontem, né? Eu estudei. Mas o pretérito se divide em três partes, três formas diferentes. O pretérito perfeito, que foi o que eu falei agora, eu jantei ontem, é o pretérito perfeito, expressa uma ação já concluída, algo certo que eu fiz, que eu iniciei e terminei. Isso é uma coisa perfeita que eu fiz ontem, que não ficou para depois, não deu uma ideia de que não foi concluída toda, né? Isso que é perfeito, até pelo nome se sabe, pretérito perfeito. Exemplo aqui, coloquei um exemplozinho aqui. Ela sentou ao meu lado. Há uma coisa certa que ela fez, que eu estou falando. Ontem eu estudei matemática. O pretérito imperfeito. Perfeito é quando algo que nós fazemos e terminamos, que concluímos. Imperfeito dá uma ideia de quê? De algo que não foi concluído, que dá uma ideia de que não foi acabado, ou que a coisa se repete todos os dias, né? Vamos aqui. Aqui nós temos expressa uma ação ocorrida no passado, mas que ainda não foi concluída. Aqui nós temos que eu botei um exemplo, vou falar aqui. Ontem eu estudava matemática. Eu estudei matemática, concluído. Ontem eu estudava matemática quando a energia faltou. Eu terminei de fazer essa ação? Não. Isso aí quer dizer que esse pretérito foi imperfeito, ele não foi concluído. Então é algo que pode ocorrer com certa regularidade do passado. Um exemplo, e como sempre, ele era sincero comigo. Quer dizer, essa ação aqui é uma ação que vinha acontecer sempre. Ele era sincero comigo. O pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito outra coisa, voltando lá no pretérito imperfeito, ele termina sempre em ia ou termina em vá. Os verbos, quando estão no pretérito imperfeito, eles terminam em ia ou vá. Eu comia quando o prato caiu. Eu não terminei de comer. Eu estudava quando a energia faltou. Aqui é algo que ocorria com certa regularidade no passado, uma coisa que era sempre contínua. O pretérito mais que perfeito, ele sempre termina em rá. A língua tem que rolar. Em vá e ou vá imperfeito. Mais que perfeito aqui, termina em rá. Expressa uma ação que ocorreu anteriormente à outra. São duas ações no passado, entendeu? Que já foram passadas. Elas souberam disfarçar. Souberam é uma coisa mais culta.
que nós como brasileiros, nossa língua portuguesa, nós não falamos essa linguagem. Ela soubera disfarçar. Não, nós usamos ela tinha sabido disfarçar. Então, tinha sabido, tanto uma como a outra está no pretérito, né? Pretérito mais que perfeito, soubera. Tá vendo o ra aqui que eu estou falando? Soubera. Sempre está terminando em ra. Tinha sabido que é equivalente. Ela chegara perto. Ela tinha chegado. Nós não falamos ela chegara perto de ser aprovada na prova. Ele tinha chegado perto. Tá vendo? Quer dizer, tinha chegado, a forma composta. Tinha sabido também, que significa chegara. Aqui outro exemplo que eu gosto sempre de falar, de um verbo assim: quando você resolveu sair de casa, eu já saíra. Quer dizer, o verbo, quando ele resolveu, está no passado. Quando você resolveu sair de casa, eu já saíra. Quer dizer, saíra é um verbo também no passado, mas que nós não dizemos saíra, tinha saído, né? Então, saíra é um verbo que está no pretérito mais que perfeito. Na próxima aula eu vou falar também do futuro, que o futuro também se divide em futuro do presente e futuro do pretérito, mas vamos deixar para a próxima aula, vamos aos poucos, para que vocês possam reconhecer os verbos, quando é que ele está no presente, no passado e no futuro, quando ele está no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, certo? Aí eu vou colocar um cronograma agora do mês de julho, para que vocês possam ir acompanhando o que já passei e ir copiando e respondendo. De hoje para amanhã eu coloco a página do livro desse assunto, também eu vou colocar para que vocês possam responder. Vou colocar no grupo, tá certo? Um abraço, que Deus vos abençoe.